Meus amigos, minhas amigas, vocês já pararam para pensar que nesse rolo todo, inesperado, da escolha do novo treinador do Botafogo, o Botafogo pode, muito bem, ser treinado por tabela pelo treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu não estou falando nenhum absurdo aqui, hein? O Botafogo está muito perto de anunciar David Ancelotti como seu novo treinador. David era auxiliar do Carlo Ancelotti na seleção brasileira, no Real Madrid, no Bayern de Munique, no Napoli, no Everton. Tem uma experiência ao lado do pai, apesar de jovem, 35 anos, é um estudioso do futebol, da parte tática, DNA ofensivo, tem as licenças necessárias da UEFA. Enfim, quem já trabalhou com Carlo e David no Real Madrid, o próprio Alan do Botafogo já trabalhou com ambos, no Everton, no Napoli. Tem muitas coisas boas a dizer sobre as interferências, as intervenções do filho no trabalho do pai. Trabalham juntos o tempo inteiro, decidem juntos muita coisa no meio do jogo. Já o próprio Carlo Ancelotti deu entrevista coletiva dizendo que quem mudou o jogo foi o David Ancelotti. Enfim, vocês já pararam para pensar que no meio dessa loucura toda que é a cabeça do John Textor, né? E tem muita gente chamando o John Textor de maluco, que cada hora inventa uma coisa, tá a fim de jogar o ano do Botafogo no lixo e tal. É muita coisa que a gente escuta, muita coisa que a gente pensa, pouca coisa que a gente fala. Mas eu fiquei pensando nisso e, cara, a seleção brasileira joga de quanto em quanto tempo? Sei lá, de 4 em 4 meses, 3 em 3 meses. São 3 datas FIFA por ano. E vai ter a Copa do Mundo ano que vem. Ano que vem não tem eliminatória. Então, tempo de sobra para trabalhar consultoria para o filho no Botafogo, o Carlo Ancelotti vai ter. Tempo de sobra. Inclusive, analisando os jogadores no cenário do futebol brasileiro para a Copa do Mundo, né? Essa seleção muito frágil, sempre muito internacionalizada, e na hora dos caras jogarem que jogam nos clubes, na seleção brasileira não jogam nada, né? A gente tem visto até alguns jogadores que estavam no futebol brasileiro jogar muito mais bola do que aqueles que estavam na Europa. O caso do Gerson, que inclusive foi titular, Igor Jesus, que não sei por que cargas d'água, o Juan, que foi o que convocou a seleção nos últimos jogos, não falou do Igor Jesus pro Carlo Ancelotti, né? Enfim, era caso de demissão. Mas tenho certeza que David Ancelotti e Carlo Ancelotti vão dialogar e muito com essa negociação que está praticamente encaminhada, né? Engatilhada. O jornalista André Hernan publicou há pouco na sua conta no X que bastidores da CBF já revelam que David Ancelotti está encaminhado com o Botafogo e que questões burocráticas estariam sendo discutidas nesse momento. E aí a gente entende questões burocráticas como tempo de contrato, valor de salário, tudo isso, né? Não há que se pagar nenhuma rescisão, porque o filho do Ancelotti ele não tem contrato com a seleção brasileira, né? Apesar de fazer parte da comissão, não tem contrato, então não tem nada que pagar de rescisão para tirar de um lugar para o outro e tal. Simplesmente vai assumir a sua primeira experiência, e aí, entre aspas, independente do pai. Entre aspas, porque eu não consigo admitir que não haja contatos frequentes, não vou dizer diários, mas frequentes, por conta de estilo de jogo, forma de pensar o Botafogo way. Há quem diga que David Ancelotti é a veia ofensiva de Carlo Ancelotti. Que sem David Ancelotti, Carlo talvez não fosse tão propositivo como nos últimos anos. Já falei para vocês em outras oportunidades que treinador e auxiliar, principalmente quando são pai e filho, normalmente o pai
é o testa de ferro, né? É o caso do Ramon Dias, né? E o filho é a cabeça pensante ali por trás da questão tática, principalmente as questões táticas e intervenções no decorrer do jogo em termos de substituições. É quem sabe quem está bem, mas a comissão técnica serve para isso, né? Quem está melhor fisiologicamente, com a cabeça melhor. Então o Emiliano Dias faz esse trabalho para o Ramon Dias, e ambos trabalham juntos, porque o Ramon está muito bem, né? Vão trabalhar juntos, vão seguir trabalhando juntos, até o momento em que o Ramon falar parei por aqui, o Emiliano continua a trajetória, né? Mas há casos que não dá muito certo. A gente viu o Domenech Torrent com o Pepe Guardiola, depois que largou do Pepe Guardiola, não se destacou, né? Fez trabalhos razoáveis, né? Até no Monterrey do México, trabalho razoável, mas não despontou para ser um novo Pepe Guardiola. Não é nenhuma garantia de que filho do Ancelotti vai ser tão brilhante como o pai, tá? Não é nenhuma garantia. Mas pode ser interessante para o Botafogo, se realmente a CBF dá como certa. O Botafogo ainda não falou nada, mas pode ser interessante por esse lado, de que além de o Botafogo estar muito mais na vitrine, os jogadores estarem na vitrine para a seleção brasileira, para a Copa do Mundo, é improvável pensar que David Ancelotti vai treinar o Botafogo sem qualquer participação, diálogo com o seu pai, treinador da seleção brasileira. Vale lembrar que há pouco tempo o treinador da seleção brasileira também era treinador do Fluminense. Ou seja, é possível, porque a seleção não joga o tempo inteiro. É uma vez aqui, 3 meses depois e tal. Então é bem possível que tenhamos aí essa dupla trabalhando para ajudar o Botafogo a conseguir os seus objetivos, nem que seja como consultoria, né? Não vai deixar o filho se meter em rascada quando a situação estiver perigando, vai certamente trazer os seus conhecimentos. E vai ser interessante porque é um nome que poderia estar na Europa. O David Ancelotti ele estava negociando com o futebol italiano, depois recebeu proposta do futebol escocês com o Rangers e também recebeu proposta do futebol espanhol com o tradicional Deportivo La Coruña. Não foi para frente, veio para a seleção brasileira, mas nesse momento a notícia que chega nos bastidores é de que está engatilhado, está encaminhado já com o Botafogo, que falta mesmo definir algumas questões burocráticas e o anúncio da equipe da Estrela Solitária. E aí, o que você acha de mais uma invenção de John Textor? O que não dá para dizer sobre John Textor é que ele é um cara previsível. Não, isso não dá para falar sobre John Textor. O que dá sempre para a gente falar é que ele nos surpreende. Ele sempre nos surpreende. Muitas vezes à frente do que os nossos olhos conseguem ver. Outras comete erros, às vezes erros crassos, como qualquer outro ser humano cometeria numa gestão de um clube tão importante como é o Botafogo. Mas gostaria de saber a opinião de vocês aqui nos comentários, beleza? Fico por aqui, até amanhã, na próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.